Oi, pessoal. Estamos aqui no nosso quinto painel de lançamento do nosso ginásio, estádio Maracanã, com a nossa sequência de painéis. Agora nós vamos discutir aqui cidades inteligentes, né, o ODS-11. Nós vamos ver a parte do agronegócio, que tem tudo a ver com a ODS-2, que trata de fome. Nós vamos ver o consumo e produção sustentável. Vamos tratar desses assuntos no nosso papinho aqui rápido. Lembrando sempre que ao longo do segundo semestre nós vamos fazer uns eventos grandes, com mais profundidade. Esses agora são provocativos para que vocês conheçam o que a Aranduland está fazendo, tá? Então, eu quero comentar, primeiro, quer dizer, o ODS-2 é fundamental, né? O ODS-2 trata da fome. Se der fome, não tem jeito. E ele está muito concatenado com o agronegócio. Então, é semente sustentável, tratamento sustentável, gado sustentável, tudo a lógica da sustentabilidade. E isso é a área o rural, né, casando com a área urbana, que é o ODS-11. O ODS-11 é cidade, cidades inteligentes. A gente está falando agora de cidades inteligentes e sustentáveis. Uma cidade não pode ser inteligente se não for sustentável também. Então, agora esse jargão e os adjetivos estão andando juntos. E tudo casa com o consumo. Se a produção é sustentável, o consumo tem que ser também. A gente tem que falar em economia circular, tem que pensar como é que o lixo vai ser tratado, como é que a matéria-prima vai ser tratada. Então, esse é o objeto do nosso assunto aqui. Eu queria perguntar para a Ana, Ana, como é que essas organizações estão se reestruturando já, de um tempo para cá, para a produção sustentável? Quais são esses desafios? Fala aí para a gente. Paulo, essa discussão já existe há muitos anos, né? Então já houve muito progresso, a gente já vê muitas práticas consolidadas e outras surgindo conforme a gente vai avançando no entendimento das necessidades de cada tipo de negócio, de cada tipo de empresa. Então, do ponto de vista de produção eficiente, limpa, no que tange a consumo, a insumos sustentáveis, reaproveitamento de matéria-prima, logística reversa, para trazer resíduos para reciclagem, a gente vê aí práticas muito consistentes e consolidadas. Nem todas as empresas já adotam, mas existe muita referência no mercado e coisas que podem ser incluídas para empresas de pequeno e médio porte. A gente vê também as empresas muito preocupadas com a análise da cadeia de supply chain, né? Não somente com o uso do insumo propriamente dito, mas também de ter nos seus fornecedores, sejam eles de insumos ou de serviços, o aspecto da sustentabilidade considerado. Então, a gente observa aí nos processos de compras, de procurement, cada vez mais requisitos olhando para os fornecedores que entreguem insumos de maneira sustentável e que também se utilizem de mão de obra de origem digna, né? Que a gente tenha bastante cuidado não somente com o processo, com a entrega e o produto, mas como esse produto chega até a linha de produção. E o que eu percebo hoje aí, né, nos anos mais recentes, onde a gente vê esse ecossistema, transformação digital, muitas empresas novas, muitas startups despontando, o que eu percebo nas empresas de médio e grande porte é um desafio novo agora de como concatenar esse ecossistema dentro do processo de compras das grandes empresas, né? Então, foi evoluindo o processo por muitos anos, com processos bastante, muitas vezes, rigorosos, complexos e ingestados, com critérios muito sólidos e muito pertinentes, mas que muitas vezes as startups não conseguem aderir, né? Então, tem um exemplo clássico que a gente vê nas startups que a gente interage, que é o prazo de pagamento. Às vezes, prazos de pagamento muito extensos, pagamentos somente na entrega, que não fazem com que seja viável trazer essas startups que muitas vezes vão trazer inovação, vão trazer produtos diferenciados para compor o ecossistema de fornecedores das grandes empresas. Então, tem muita discussão, a solução ainda não está 100% equacionada, mas a gente percebe aí uma atenção, uma preocupação em garantir a sustentabilidade das startups, mas não como algo à parte, como algo segmentado, mas como parte do ecossistema das grandes empresas. Legal, Ana. Deixa eu perguntar para o Fabiano. O Fabiano é o coordenador, o diretor, superintendente de uma mega organização que eu acho sensacional, o Instituto de Regeneração Global, um bancão de dados que tem informações de quase 1.000 projetos de sustentabilidade, de ODS, coisa bem legal. Fabiano, nesses itens aí que a gente está falando, alimentação, moradia, transporte, isso é fundamental, né? A vida em comunidade não dá para viver sem isso. O que você destaca dos exemplos que tem lá no IRG, nessas áreas?
Daí para gente. Perfeito. Bom, eu acho que sobre a questão especificamente da alimentação, a gente percebe duas tendências claras, assim, que é bem interessante, são até talvez antagônicas, assim, né? Porque uma é uma tendência da busca pelo orgânico e pelo agroecológico, né? Então a gente vê várias SPGs, né, os sistemas participativos de garantia crescendo, né? Os estilos de você comprar de forma cooperativa, de você estimular a produção local. Então você vê esse movimento, claro, só que também você vê um movimento de colocar tecnologia no campo, né? Tecnologia não apenas na mecanização dos processos, mas na produção de alimentos de forma completamente inovadora. A gente tem o Meat Air, por exemplo, que é carne do ar, né? No cadastrado na regeneração. A gente tem carne, bacon vegetal. A gente tem assim coisas assim que estão sendo criadas inacreditáveis, né? Dentro dessa área de alimentação, né? Então, coisas por exemplo, pratos, talheres comestíveis, muito questão de fazendas urbanas, né, que está crescendo muito essa questão, fazendas em telhados, hidroponia. Então, tá crescendo muito essa questão, tanto da conectividade de robôs, internet das coisas, questões assim, como, digamos, uma volta ao passado, né, com a questão de você resgatar esse consumo local, essa questão toda de ajudar um grande problema dos produtores orgânicos, que é o escoamento da produção, né? Então, você vê tendências muito interessantes, né? E a área de transporte é uma área que, talvez de todo o portal, é a área que eu mais fico meio inquieto, assim, porque é inacreditável como que a nossa área de transporte, a gente vê o mundo real e a gente vê o que já existe, e a gente vê como a gente está distante, sabe? Hoje a gente tem, por exemplo, o Quantino, né, que é uma das soluções mais famosas ali do site, que é um carro movido a água salgada. Ele está na quarto protótipo, desenvolvido na Suíça, vai de 0 a 100 em 6 segundos, tem um design maravilhoso, parece um carro de corrida, e ele é água com sal. É esse o combustível. Então, assim, você tem carros autônomos, você tem sistemas coletivos, sistemas inteligentes, vários outros propósitos, triciclos, formas diferentes de você olhar, que hoje a gente sabe que o carro tem 4 lugares e ninguém usa os 4 lugares, né? Vai 1, 2, assim. Então, assim, um excesso de peso, um excesso de... Então, realmente, é uma área que a gente, com certeza, no futuro, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, mas como mudou, né? Então, muita coisa está chegando boa aí, né? Não, legal, legal, Fabiano. Não, você falou um negócio que você foi falando e eu fui pensando, a gente fez um painel agorinha mesmo, falamos de energia eólica, energia solar, hidrogênio verde. Aí eu, curioso como você também, disse, poxa, mas o hidrogênio verde lá na água do mar entra água salgada, entra energia solar e sai energia entubada, hidrogênio num cilindro. Pô, que legal! E aí em Arandolândia a gente está explicando essas coisas, como é que essas coisas estão sendo colocadas. O pessoal que está assistindo, daqui a pouco, ó, dá uma passeada em Horandolândia que tem um monte de exemplo aí. Mas eu queria ouvir da Ana agora, como é que o consumidor final entra na história do sustentável também, né? Porque a produção ser sustentável, o consumidor também tem que colaborar, né? E aí? Nossa, são tantos espaços, né, que a gente pode contribuir. Hoje a gente percebe, já é muito conhecido a questão de energia, a questão de água, reciclagem de lixo, já tem uma atenção grande da gente enquanto consumidor final, né? São coisas que para a gente já está muito mais natural a gente cuidar, preservar e tornar o nosso dia a dia mais sustentável. Mas existem muitos outros espaços para melhoria. Se a gente for olhar do ponto de vista de reciclagem mesmo, 4% do material que é passível de reciclagem no Brasil, ele é tratado. Quando a gente fala de Europa, a gente está falando de mais de 60%, né? Então tem um gap muito grande para a gente chegar. E isso não está só ligado à capacidade das indústrias de reprocessarem, muitas vezes está ligado ao nosso hábito de consumidor de conseguir fazer com que esse material chegue onde ele precisa chegar da maneira correta, né? De novo, o nosso lixo básico ele é mais fácil, já está mais no nosso dia a dia, mas vamos pegar um exemplo aqui de medicamentos, né? Onde somente a indústria farmacêutica pode fazer a reciclagem.
o próprio descarte, o processo de captura dos blisters, ele não é, muitas vezes, conhecido da população. Ele ainda não tem um nível de divulgação e eficiência que coloque isso um processo já estabilizado, né? Isso sem falar nas pequenas, né, cidades interioranas que não têm a estrutura de comunicação, até de coleta desse material, como a gente tem nos grandes centros. Isso para pegar um exemplo que é, né, de uma infinidade aí de outras áreas de oportunidade que a gente tem. ONGs, muitas ONGs trabalham a coleta seletiva, que trabalham o material que pode ser reutilizado pelas grandes indústrias, mas que por questões, às vezes, de porte ou de conseguir se posicionar numa indústria que processa esse material, não consegue fazer chegar onde precisa, né? Então, tem um espaço enorme ainda de melhoria. E a gente vê isso, esse cuidado, né, também chegando em produtos de maior valor agregado. Então, se já se fala em moda responsável, em moda sustentável, não apenas como vamos reutilizar, vamos passar para frente, mas de que fornecedor eu estou comprando? Esse fornecedor, ele é sustentável? Ele tem uma prática sustentável na sua cadeia de produção? Viagem, você está escolhendo um hotel para você se hospedar, você já tem um selo de viagem sustentável que indica essas práticas que aquela rede está aplicando fazem sentido do ponto de vista da sustentabilidade. Então, acho que a gente começar agora, enquanto consumidor, moldar esse nosso olhar na hora do consumo para esses selos, para essas marcas que estão se posicionando, que muitas vezes são marcas pequenas, que têm isso por princípio, né? Por um ideal, por um propósito. Como é que a gente pode, ao escolher entre uma opção e outra, contribuir com essas empresas que estão trabalhando em prol da sustentabilidade? Desenvolver esse olhar de consumo, para mim, acho que é um novo comportamento que a gente começa a observar. Novas gerações já fazem isso com um pouquinho mais de facilidade, mas permeando todas as gerações de consumidor hoje em dia. Seu comentário me trouxe umas reflexões, né? Eu acho que a gente tem um papel importante para as prefeituras, né? Para fazer esse elo entre o consumidor e o produtor, na parte legal, parte de legislação, fiscalização. E a gente comentou, né, quando estava criando Arando Land, que as prefeituras vão ter uma super vitrine para se colocar ali e mostrar para o seu cidadão, né, como é que elas estão se comportando, como é que é a legislação naquele lugar, como é que entra e sai as coisas. Eu acho que esse é um ponto bem legal. E Eu queria ouvir agora a opinião da... E aqui em Arando Land, se você me permite, Paulo, a gente falou, eu comentei aqui sobre a necessidade da gente comunicar, educar mesmo o consumidor sobre as práticas, porque muitas vezes é desinformação. Eu vejo Arando Land com potencial enorme de trazer, por exemplo, as práticas que o ERG traz, práticas que outras instituições têm já em utilização, a gente funcionando mesmo como um agente de educação do ponto de vista de práticas de sustentabilidade, não só para organizações, mas para o consumidor final também. Legal. Eu queria ouvir a opinião da Viviane. Viviane, você que é uma arquiteta, você é um designer, né? Como é que hoje o urbanismo nas cidades brasileiras, que mudança de paradigma vai acontecer em função do ODS 11, que trata das cidades e comunidades sustentáveis? Como é que você vê isso? Então, se tratando de Brasil, a gente não pode falar de um único modelo de urbanismo, até pelas suas características territoriais, né? A gente está falando de um país com dimensões continentais, com uma ampla diversidade climática, geomorfológica, histórica, cultural. Há exceções de cidades planejadas, como Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, mas a gente pode falar que, em relação às cidades brasileiras, a característica que prevalece, que é proeminente, é a formação das cidades a partir de um núcleo que se expande de forma espontânea, né? Quando a gente fala que espontâneo, a gente está falando de um crescimento desordenado. Significa que não há um planejamento urbano. Esse modelo se mostrou extremamente ineficiente, ele gera uma série de impactos negativos que hoje a gente vê nas nossas cidades. Em resposta a esse problema gigantesco, que é uma bola de neve, que ele vai se desenrolando, né, e criando outros problemas, foi aprovado em 2001 o Estatuto da Cidade, que é uma lei que estabelece e normatiza uma série de mecanismos e procedimentos para a criação de políticas de desenvolvimento urbano.
Eu diria que um dos mecanismos mais importantes do Estatuto da Cidade é o plano diretor, ele tem o propósito de criar pilares para uma cidade mais equilibrada, mais igualitária e sustentável. Qual é a relação do ODS 11 com essas questões que o Estatuto da Cidade trata? A ODS 11, ou ODS 11, ele prevê exatamente os maiores problemas que nós identificamos nas nossas cidades hoje, que é o acesso à moradia, que a gente precisa resolver, que é o acesso à moradia segura, adequada e acessível, que é o acesso a serviços de qualidade para todos os cidadãos, né? Um acesso a serviços de urbanização, inclusive sustentável, acesso a um transporte seguro, acessível, redução no número de pessoas afetadas por catástrofes naturais, redução do impacto ambiental negativo e o acesso universal a espaços públicos, espaços verdes. Ou seja, uma cidade mais sustentável e acessível a todos. Então, e a importância do ODS 11, da divulgação do ODS 11, é que na medida que esse conceito de sustentabilidade em todas as suas dimensões vai ganhando força, protagonismo dentro da sociedade, ele passa a ser pauta importantíssima para os gestores públicos, porque o cliente desses serviços é o cidadão. E ele ganha também um espaço importantíssimo dentro das empresas, porque o consumidor consciente, ele vai fazer questão de valorizar as empresas que cuidam da cidade, que contribuem de uma forma positiva para a cidade. E a sociedade precisa, de fato, ter um amplo acesso a essa informação, ela precisa conhecer melhor esses recursos de transformação que nós temos hoje disponíveis, para quebrar esse paradigma da cidade insustentável, que cresce de forma desordenada e que promove uma desigualdade social gigantesca e com uma série de problemas que vem junto, né? Então, a sociedade precisa conhecer para valorizar essas práticas sustentáveis, seja na infraestrutura das cidades, nas condições de acessibilidade, diversidade, inclusão, no comprometimento com a conservação ambiental, para que se consiga reverter esse quadro de forma mais breve possível. E agora, para a gente ir finalizando, Fabiana, eu tenho mais uma pergunta para você. Tem uma área grande lá no IRG, que nós construímos 8 prédios para o IRG. Um deles tem água, o assunto é água. Então, fala um pouquinho sobre soluções para a água que estão em desenvolvimento, como é que está mundo afora esse assunto da água. Conta aí para nós. Fantástico. Essa é uma das áreas que eu mais gosto aqui também. E a gente tem muita coisa, né? Bom, primeiro a questão das retiradas de água de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Água do ar, água retirada de neblina, água de gelo, água do mar, a purificação de água instantânea, né? Que você pode puxar com um tubinho ali, a água mais poluída de todas, ela chega até a sua boca em 25 centímetros, ele consegue filtrar bactéria, vírus, tudo, e chega na sua boca purificado. Agora, eu vejo que a gente está num momento, assim, que pelo que a gente vê ali pelo portal, as coisas, de estações de tratamento de águas autônomos, e pequenas estações de tratamento de águas distribuídas, né? Que é uma grande questão que eu tenho muita crítica sobre esse modelo das concessionárias de água, que elas direcionam toda a água, que a gente perde mais de 50% nesse direcionamento, para grandes estações de tratamento, ao ponto que a gente poderia ter em cada casa um sistema de tratamento, sabe? E em cada casa a gente já poderia sair com a água muito melhor, no mínimo muito melhor, né? Então, essa é a lógica sempre, né, do modelo econômico que a gente está, que precisa tudo se tornar gigante, tudo ter escala. Então, a mesma questão do lixo, né? Em vez de você levar, cada um compostar seu lixo, o governo fazer um incentivo, dar desconto no IPTU, sei lá, fazer alguma coisa assim, não, vai lá para o aterro e fica aquela coisa toda. Então, a área de água, ela realmente tem diferentes soluções, que a gente tem solução do mundo inteiro lá, né? Então, a gente vê soluções mais ali
Oriente Médio, soluções em áreas mais desérticas, assim, a gente vê muita solução incrível de captação de água pelo ar, energia eólica, gera energia eólica, ao mesmo tempo tira água do ar, é um negócio fantástico. Tem a estupa, que é uma das que eu mais acho fantástico, ele forma um iceberg no meio do deserto, aproveitando das propriedades físicas da água, né? Que quando ela se torna sólida, ela é isolante térmica. Então, eles usam painel solar por meio de um cano assim que tem nanofuros, ele resfria aquilo, a água do ar vai condensando e vai aos poucos formando um iceberg. Então, as pessoas no deserto tomam água geladinha, pingando, gotejando. Então, assim, são coisas fantásticas que estão sendo criadas, mas no final das contas, eu acho que o mais importante é a gente ver a indústria, né? O grande responsável é a indústria, o agro, né? A questão da água. Então, enquanto a gente não resolver essa questão, não adianta a gente falar que o problema do consumo da água está no banho do seu João e da Dona Maria. Sabe? Não adianta a gente colocar a culpa da água nas pessoas físicas, porque não está aí o problema. Então, legal. Bom, o Fabiano já nos deu aí várias opções na área de tratamento da água. Vamos ver agora o que o Braga tem a ver. O que você tem a dizer para a gente? Qual a oportunidade para essas empresas mostrarem seus produtos e serviços sustentáveis em Arandulene? Quer dizer, seria um grande business play? Uma ótima pergunta. Então, sustentabilidade, mais do que nunca, está em evidência, né? Hoje é um fundamento para grandes corporações em praticamente todas as verticais de mercado. A gente precisa entender, não perder de vista nunca, que sustentabilidade começa pelas pessoas. Você não constrói ambientes sustentáveis sem pessoas sustentáveis. É uma questão de comportamento. É preciso criar cultura de sustentabilidade dentro das empresas para que as pessoas assimilem e alinhem os seus próprios comportamentos, já que, como é natural, a gente não vive num mundo de comportamentos naturais voltados à sustentabilidade. Isso está sendo construído. Paralelo com isso, para as empresas, existe um problema muito grande, que é a cadeia de fornecimento. Tá? É preciso levar os compromissos de sustentabilidade da ponta para toda a cadeia de suprimento, porque não é mais aceito que a sua cadeia esteja fora dos seus compromissos. Isso força com que você gere a transformação de cima para baixo, quer dizer, da corporação para baixo, para a cadeia de fornecimento. Não é fácil, não é simples, não é tranquilo, é bem complexo, é um dos grandes pontos, né, da sustentabilidade corporativa. Aranduland tem uma série de ferramentas, desde a distribuição de conhecimento até a criação de experiências gamificadas, olha elas aí de novo, individuais e coletivas, que podem ser extremamente úteis e assertivas nessa criação de uma cultura. Tá? Por exemplo, é muito mais simples você reunir um grande grupo, um quadro nacional de funcionários de uma corporação, uma cadeia de suprimento completa, quer dizer, os funcionários de várias pequenas empresas que fornecem para uma empresa grande, é muito mais fácil você convencê-los e reuni-los em um evento em Maracandu, em Aranduland, do que você fazer isso individualmente, quer dizer, montar uma palestra para cada fornecedor, montar uma palestra para cada unidade da empresa, esse tipo de coisa. E também, Maracandu proporciona uma experiência muito mais lúdica, divertida e prazerosa do que botar o grupo para assistir um vídeo do YouTube num auditório. Tá? A assimilação da informação é muito mais efetiva, tem muito mais aprendizado e você gerar uma experiência onde dentro dela tem um volume de informações que precisa ser passado e assimilado por um grupo de pessoas. Tá? A gente não pode esquecer nunca que a Aranduland está sendo construída, estará sempre apoiada em princípios do Long Life Learning. Quer dizer, a gente entra ali dentro para aprender também. Ela é uma grande escola, ela é uma grande academia. Tá? E, além das soluções que são próprias de Aranduland, nós temos um grande espaço aberto para todas as empresas que trazem soluções sustentáveis, B2B.
O que a gente quer? A gente quer que essas empresas expandam seus negócios, que elas resolvam os problemas umas das outras e que elas combinem suas soluções em novos produtos, gerando novas soluções e atendendo novas necessidades. Isso é um outro princípio de Orlando Land, gerar interação, colaboração e realização de negócios entre todos os seus habitantes e visitantes. É, sim, como você falou, um imenso, crescente e infinito business place. A gente não está preocupado em gerar venda, está preocupado em gerar negócio, onde todo mundo ganha. Pois, é muito chato a gente dizer que está acabando o tempo. Poxa, a gente tem assunto para discutir durante uma semana aqui, mas olha aí, você que está ouvindo a gente, prepara aí, que no segundo semestre a gente vai ter um monte de eventos de um dia inteiro para a gente discutir. Hoje nós discutimos aqui a água, a comida, a moradia, o transporte, não sobra nada. A gente tem que discutir isso e tem que ter soluções. A gente está mirando 2030. Tá perto, né? Está faltando muito pouco tempo. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter um outro evento, a gente vai discutir ESG, vai discutir assunto grana, financiamento, investimento, corporações, como é que essa sustentabilidade pode ser sustentada. Não percam, não. Daqui a uns 2 minutinhos aí, enquanto isso, vocês vão dando uma olhada em Orlando Land aí, que tem um passeio grande para ver. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Um abraço.